Olá pessoal, boa noite. Guardar um pouco aqui o pessoal entrar. O Instagram costuma demorar um pouquinho para poder chamar as pessoas. Que a gente já começa. Meu amigo Stefano, Anne Marjorie, como vai? Olá Cássia, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Viviane. Olá pessoal, tudo bem Rafaela, Andréia? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sempre peço, temos aqui já algumas pessoas, eu sempre solicito, sempre peço que vocês compartilhem, né? Compartilhem o máximo possível essa live. Tivemos hoje um engajamento absurdo aqui no Instagram e a gente vai estar falando sobre isso hoje, o que foi que aconteceu. Foi uma loucura hoje eu não parei hora nenhuma com o que aconteceu hoje aqui. Então compartilhem aí, chama as pessoas. Eu vou estar falando aqui de algumas coisas bem interessantes, assim, o que foi que aconteceu, que tanto psicólogo veio falar comigo, tá? Então eu vou compartilhar aqui agora. Compartilha aí, pessoal. Eu compartilho sempre com as 30 pessoas, eu escolho aqui e vou compartilhando, tá? Só mais um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Bom, como sempre eu faço, deixa eu me apresentar. Sempre tem pessoas aqui que ainda não me conhecem. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, sou professor universitário, trabalho aqui na cidade de Natal, ensino psicologia, ensino terapia cognitivo-comportamental, ensino resistência terapêutica para os psicólogos e, acima de tudo, eu tenho tentado oferecer dignidade à vida profissional dos psicólogos. Então eu tenho me dedicado realmente a fazer com que o psicólogo acredite na sua profissão, acredite que é capaz de crescer na psicologia. É isso que eu tenho feito nos últimos tempos. Pessoal, e por que eu fiz isso? Porque disseram que eu não conseguiria. Assim que eu passei no vestibular, chegaram para mim e disseram: amigo, psicologia é um curso lindo, mas você vai morrer de fome. E eu me neguei a acreditar isso. Eu fui resistente a essa condição, certo? E me neguei a acreditar e tenho tentado. Eu cresci, né? Consegui batalhar e consegui crescer e resolvi também ajudar as pessoas a crescer, né? Fazer o possível para poder elas crescerem na psicologia, acreditar na profissão e crescer na psicologia. Então, pessoal, vamos começar a live. É uma live diferente, né? Porque foi uma live que surgiu em função do movimento que surgiu no meu Instagram de ontem para ontem, um movimento totalmente inesperado, né? Então, assim, é por isso que é a live do café, porque foi um comentário sobre o café. Então, quem tiver com um cafezinho, por favor, vamos tomar aqui um cafezinho, tá? Para poder comemorar esse vínculo tão forte do psicólogo com o café, né? Mas, pessoal, olha só o que foi que aconteceu. Foi diferente, né? Foi diferente, porque eu estava falando sobre pacientes monossilábicos e, de repente, uma aluna minha foi e colocou assim: para quebrar a resistência do paciente monossilábico, eu ofereço café e bolo para o paciente. E aí eu fiz uma pergunta, né? Eu cheguei e fiz uma pergunta que foi a seguinte: pode oferecer café para os pacientes? E aí uma série de profissionais vieram questionar, dizendo que não podia oferecer café para os pacientes, que isso era antiético, ou que era errado, ou que gerava transferência, ou que estava condicionando. Então teve comentário de toda abordagem contra você oferecer café para o seu paciente. E aí eu me posicionei a favor. Eu me posicionei a favor. Você tem que oferecer, sim, café para o seu paciente. Você tem que, sim, oferecer, talvez, alguns agrados ao seu paciente. Isso não tem nada de errado. E aí o Instagram deu um boom, né? Foi uma coisa maluca hoje. Então, assim, é impressionante como um café pode gerar tanta polêmica, né? Então, o café, simplesmente falar sobre café, gerou uma polêmica absurda, absurda. Então, psicólogo pode oferecer café para o seu paciente? E aí, o que é que vocês acham? Pode ou não pode oferecer? E
eu tô aqui para poder estar falando um pouco sobre isso, tá? Antes de começar a falar, deixa eu falar um pouco dos números desse dia de ontem para hoje, essas 24 horas, né? Tá mais ou menos com 24 horas que eu fiz essa publicação e deu esse estouro aí maluco, tá, pessoal? Então chama, porque a gente vai estar falando muita coisa legal, chama aqui para a live, que a gente vai poder estar mencionando, trazendo muita coisa interessante. Pessoal, foram quase 1.700 pessoas vendo os meus stories de ontem para hoje, né? Da primeira publicação, tirando as outras. As outras, obviamente, que vem em cadeia, mas foram quase 1.700 pessoas, né? Falando, vendo, visualizando. Que já é bom para Reels, que já tem a tendência realmente a ter uma divulgação muito grande. Você imagina para Stories. Então foi um número absurdo. Agora, absurdo mesmo foi a quantidade de mensagens no meu direct. Passou de 500. Mais de 500 psicólogos se pronunciaram sobre tomar ou não tomar café. Né? Café não costuma falhar, tá dizendo aqui meu amigo Otávio, certo? O negócio só pode água e lenço. A pessoa chora e bebe água apenas. Certo? Então foram mais de 500 mensagens. Eu não consegui dar conta. Eu não consegui dar conta da quantidade de mensagens, as pessoas se pronunciando sobre isso. Pode tomar café, não pode tomar café, né? As pessoas falando isso. E assim, é engraçado, parece um assunto bobo, mas é um assunto super interessante da gente poder estar falando. Está falando de condutas básicas do profissional da psicologia. E que a gente precisa começar a pensar realmente, porque é dito coisa pra gente na faculdade que a gente não sabe. Se a gente fica, o psicólogo se forma e não sabe o que faz. Eu posso oferecer, e aí onde está o detalhe da coisa? Eu posso oferecer café, não posso oferecer café, eu posso cumprimentar, não posso cumprimentar, eu posso dar abraço, não posso dar abraço, eu posso dar presente, eu posso receber presente. Então a coisa vai muito além do café, vai muito além do café, né? Como eu sei que vai ter comentários aqui, eu já vou lendo aqui alguns, pessoal, para não deixar passar muito, tá bom? Kátia, sim, eu ofereço, né? Tem que sair também a Bombonier. Nem me formei ainda, mas já vou providenciar a minha cafeteira elétrica. Pode, como pode, né? Todo mundo aqui se pronunciando. Pode tomar café, pode fazer isso. Então, assim, a questão é muito mais ampla. Para pensar nisso. É dito pra gente que a gente não pode fazer essas coisas, pessoal. É dito pra gente que a gente não pode ser simpático. É dito pra gente que a gente não pode... É aquilo que eu falo sempre. Tem uma frase que eu falo muito que é o seguinte: o psicólogo sabe mais o que não fazer do que o que fazer. Certo? É isso que a gente aprende de verdade na faculdade. Quem está falando é um professor universitário. E fui professor universitário e coordenador de pós-graduação. E estou aqui falando para vocês que é assim. Eu fui de vários cursos, de várias faculdades aqui da cidade de Natal e de alguns outros cursos de pós-graduações do Nordeste. E é desse jeito. A gente sabe mais o que não fazer do que o que fazer. E aí eu recebi também um montão de foto das pessoas mostrando suas cafeteiras, né? E mostrando que realmente oferece café para os seus pacientes. Então, assim, foi muito bacana toda essa discussão e toda essa polêmica, porque a gente consegue fazer algo muito mais amplo, né? A gente consegue falar sobre algo muito mais amplo. Então teve uma hora que não teve mais como, eu respondi o que dava para responder, certo? Mas depois não teve mais como eu responder, tá bom? O pessoal dizendo, me assusta ter que me distanciar do ser humano, né, para ser psicólogo. Eu tenho até uma história bem interessante sobre isso. Deixa eu só, tudo muda o tempo todo, temos que acompanhar, né, vamos se atualizar, vamos oferecer café, live excelente. Vim só pelo café. Pessoal, vai lá, ó, todo mundo com um cafezinho, vai. Apesar de estar um pouquinho, bota um dedinho de café, quem tem sensibilidade a café, mas toma um dedinho de café em comemoração a essa relação do psicólogo com o café. Nós precisamos do café, acima de tudo, né, para poder a gente conseguir realmente estar atento para poder ajudar os nossos pacientes. Então, essa relação ela é top, ela é maravilhosa, a gente precisa do café, a gente pode oferecer ao paciente, a gente vai estar discutindo sobre isso, tá? Então, pessoal, teve uma hora que não teve mais como. Então, teve uma hora que não teve mais como e eu precisei, e assim, não tive mais como estar respondendo as pessoas. O que é interessante, pessoal, é que isso mostra que existe uma comunidade de psicólogos engajada num processo total de mudança da psicologia. Existiram psicólogos com perfis ortodoxos que fizeram comentários no meu direct, mas foi um percentual muito pequeno, teve algo, sei lá, 10%, acho que menos, 5%, e às vezes até com uma postura relativamente agressiva, talvez um pouco agressiva, né, de que estava errado, que não podia, que era antiético, que eu estava inventando moda. Eu fui atrás.
Aí eu fui atrás, eu sou assim, fui buscar informação. O café ele é bebido desde 1450, certo? Desde 1450, então assim, que moda é essa que eu estou inventando? Aí foi bacana, comecei a publicar, todo mundo começou a dizer que mostrava café. Aí teve gente dizendo que os psicólogos são carentes, isso é carência de psicólogo, tal, né? Então, começou a galera a inventar, criar justificativa para poder realmente fazer valer aquilo que pensa. A gente até chama isso na resistência terapêutica de autoconsistência, certo? Então, mas mostra que estamos todos aqui conectados, temos um fim, um propósito próprio, que é de fazer realmente a diferença na psicologia, uma psicologia diferente. Uma psicologia talvez sim mais moderna, mais vinculada, mais atualizada, né? Uma psicologia que de fato a gente possa se vincular a um novo formato de poder estar ajudando os pacientes. Eu sei que seja oferecendo café. Bota aqui quem oferece café para o paciente. Tá? Me diga aqui quem é que oferece café, quem dá um cafezinho para o paciente, tá? Então, na testa, a psicologia precisa acompanhar a evolução socioeconômica e cultural. A gente precisa sempre. Na verdade, qualquer profissão precisa fazer isso. Precisa acompanhar o tempo, né? Se as coisas estão mudando, ela vai ter que mudar junto. Isso é economia, isso é o direito, isso é a medicina. Qualquer profissão vai ter que fazer exatamente isso. Tá? Então, pessoal, a gente quer essa psicologia conectada, a gente quer essa psicologia vinculada, a gente quer essa psicologia que a gente consiga fazer esse tipo de relação com os nossos pacientes, e não uma psicologia distante, não uma psicologia fria, que não vincula, tá certo? A gente quer essa conexão. E de verdade, principalmente em início de processo terapêutico, terapeutas mais que se vinculam melhor, terapeutas que de fato conseguem ser mais calorosos, terapeutas que conseguem, acima de tudo, suprir a necessidade do seu paciente, esse sim consegue realmente crescer muito mais rapidamente, tá bom? Ainda temos profissionais ortodoxos, tá? Que seguem cartilhas que não estão vinculadas exatamente ao momento atual, momento contemporâneo, por exemplo, mas eu tenho percebido que ele é uma minoria. Olha só o pessoal aqui dizendo que oferece, né? Oferece café, faz terapia na clínica, top. Pois é, eu ofereço, certo? Então, todo mundo oferece, pessoal. Todo mundo oferece, tá bom? Então, eu tenho sentido grandes mudanças nesse aspecto. Mas, acima de tudo, o café, ele na verdade é só ali o tema superficial. Sabe sobre o que é que nós estamos falando de verdade? Sobre vínculo. É sobre isso que nós estamos falando, certo? Sobre como se vincular aos nossos pacientes. E a gente tem realmente, existe uma visão, e pessoal, isso é independente de abordagem, não tem a ver com abordagem, uma visão do psicólogo como ser distante, tá? Como ser realmente que ele precisa se distanciar aqui do paciente. E eu tenho combatido muito isso. Como eu disse, eu tenho uma história pessoal sobre isso. Eu sou psicólogo desde 2006, me tornei professor ali a partir de 2010, e minha esposa, ela resolveu fazer psicologia. A Aline é psicóloga, e quando ela estava para se formar, ela não queria fazer clínica. E aí eu perguntei para ela por que ela não queria, já que eu achava que ela tinha tanto jeito. Ela disse, porque eu não quero ser como você, eu queria ser diferente, eu quero ser como eu sou. E eu disse, quem disse que você tem que ser diferente? Quem disse que você tem que ser Diego? Você pode ser a Aline. E com tudo que a Aline pode oferecer, você pode ajudar os seus pacientes, certo? Você pode fazer isso, você pode ter um resultado excelente com as suas características. E ela trabalha com o quê? Com afeto. E ela é extremamente afetuosa, ela abraça paciente. Já vi que perguntaram aqui sobre abraço paciente, ela abraça. Mas a gente vai ver já sobre o abraço. Eu vou falar sobre o abraço hoje, tá? Pessoal, compartilha. Vou falar de muita coisa que é tabu na psicologia, e eu vou falar sobre abraço, vou falar sobre receber presente, vou falar sobre tudo isso hoje. Então compartilha como é a quantidade de psicólogos. Psicólogos que têm dúvidas sobre isso, a gente vai poder estar discutindo aqui, tá bom? Então, pessoal, a gente está falando sobre vínculo. O tempo todo a conversa foi sobre vínculo. O café foi agenda oculta foi vínculo. O café estava só na superfície aqui, tá? Então, pessoal, deixa eu só ver aqui, se eu vou perder as informações. Uma luta de egos, não há problema algum em oferecer café aos pacientes. Adeus psicologia fria. Tá? Eu até brinquei, botei uma hashtag, que é a hashtag Eu Acredito na Gentileza. Certo? Lá. Então, eu acredito na gentileza. Você pode ser gentil com as pessoas, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Ser gentil com as pessoas, pessoal. Tá bom?
É muito ruim essa sensação de distanciamento do psicólogo. O pessoal não precisa ser distante. Não há necessidade. Se aproxime do seu paciente. Você pode ser próximo. Claro, dentro dos limites da profissão. Mas você pode ter essa proximidade com o seu paciente. Tá bom? Às vezes, inclusive, parece que a necessidade de suprir, né, as necessidades que precisam ser supridas na terapia é o do psicólogo, parece que não é o do paciente. Então, quando a gente adota posturas estereotipadas, muitas vezes, e isso parece que a gente está, na verdade, suprindo necessidade do psicólogo, não é do paciente, certo? Quando, na verdade, quando a gente começa a pensar de uma maneira diferente, quando a gente começa a pensar em suprir a necessidade do paciente, a gente começa a pensar em resolver essas questões. Eu recebi alguns comentários também aqui, do tipo, eu já tive paciente meu que chegou com fome e eu tinha lá alguma coisa para poder oferecer ao paciente, né? Eu, por exemplo, tenho castanha na minha sala, às vezes eu ofereço ao paciente castanha, por exemplo. Eu mostrei que eu tenho café de diferentes tipos, que eu ofereço ao paciente também. Tenho água, então assim, tem várias coisinhas que eu tento oferecer ao paciente porque ele pode ter uma necessidade ali e não tem problema nenhum você oferecer isso. Certo? Vincula, tá? É como mãe. É como mãe. A nossa relação com nossos pais é justamente de suprimento de necessidades. O nosso vínculo com eles é porque eles suprem as nossas necessidades. Quanto mais as pessoas suprem necessidades nossas, mais vinculado a gente costuma estar. O seu companheiro, sua companheira, ele está suprindo também necessidades suas, tá certo? E assim a gente vai se vinculando com as pessoas. Obviamente, o terapeuta tem limite de suprimento de necessidade, mas ele pode fazer isso também em algum grau. Então, ele pode suprir necessidades, tá? Kalenina, a maioria das pessoas que me pedem recomendação de psicólogo perguntam logo se o psicólogo fala oi, ou se é do tipo calado, né? Também. Gosto de como o paciente recebe abraço. Gosto de como o paciente recebe abraço. E se o paciente me permite, te dou um abraço como psicoterapeuta. Se o paciente permitir ou desejar. Pode cumprimentar na rua o paciente? Tudo isso é vínculo, pessoal. Eu posso cumprimentar o meu paciente, certo? Eu cumprimento o paciente. Eu espero geralmente a postura dele. Mas se eu notar que ele olhou para mim com o olhar de quem está me reconhecendo e que vai falar comigo, eu me aproximo, eu falo com ele, eu cumprimento, dou oi, se tiver família, tudo bem, como é que vai e tal. Não tem problema de fazer isso, zero problema de fazer isso, certo? Façam isso, pessoal. Senão vai parecer que você é mal educado, acima de tudo, tá? Então, se você tem uma postura rígida, a partir de uma perspectiva como essa, vai parecer falta de educação, muitas vezes. E você pode fazer tudo isso. Certo? Então, pessoal, como eu disse, parece às vezes que a gente está suprindo as nossas necessidades e não a do paciente. E a gente não está no consultório para isso, a gente não está no consultório para ter uma postura rígida. A gente está no consultório para poder entender o paciente e sim, a gente começar a suprir ali algumas necessidades. Tem até uma dica que eu dou, que quem supra ali pequenas necessidades no início do processo terapêutico, o vínculo ele também se fortalece. Não precisa ser grande, você não vai resolver o problema do paciente em uma sessão. Mas pequenas necessidades ali que são cumpridas, vincula. Porque dá esperança para o paciente fica mais esperançoso, ele acredita mais na terapia. Poxa, a gente está o tempo todo dizendo, né, que não se acredita muito na psicologia, que as pessoas não acreditam. E isso vincula, isso vai fazer a vinculação. E esse momento inicial, eu faço muita metáfora com a paquera. Ele é como se fosse uma paquera que está tendo ali. Se o sentimento é bom, você vai continuar. Se o sentimento é ruim, você vai se afastar. Ok? Então, é um pouco isso. Qualquer relação social é assim. Qualquer relação social, a gente usa muito esse termo para relacionamento amoroso, né? Mas qualquer relação social ela tem uma aproximação. Eu estou aqui identificando se há similaridade entre eu e a pessoa e se houver conexão, eu vou tentar me aproximar. Se não houver, eu vou me afastar da pessoa. Tá? Como paciente psi, eu recebo abraço e dou quando for necessário, se ele permitir também. Eu vou estar falando sobre isso também. Certo, pessoal? Então, pessoal, a gente está ali para suprir necessidade, a começar pelo café. Então, ofereça um cafezinho sim, né? Se conecte com o paciente, não tem nenhum problema, certo? Não tem nenhum problema você fazer isso, ok? É extremamente interessante, é extremamente importante essa conexão que você vai fazer com o seu paciente e isso vai oferecer para você, na verdade, se você for parar para pensar, vai oferecer, você vai estar oferecendo, na verdade, um sentimento bastante agradável a ele, ok? Ele vai ficar grato a você
Isso com certeza aumenta a retenção, aumenta a taxa de indicação, aumenta uma série de coisas que psicólogos costumam não falar, mas que é extremamente importante que a gente fale, tá bom? Bom, recebi muita mensagem, como eu disse, foram 500, mais de 500 na verdade, né, no direct, até um ponto que eu não consegui mais ler. Eu saía para tomar o café, quando voltava tinha 30, então não tinha mais como ler. Otávio, só não deixe fumar para não incomodar os próximos pacientes. Se não fosse isso, eu abria a janela. Tá certo, Otávio. Então, Otávio, inclusive, assim, Otávio, ele é meu aluno e eu tive uma conversa bem interessante. Eu não vou falar nada acerca da supervisão que eu fiz com o Otávio, mas eu vou citar aqui uma situação que Otávio, ele conseguiu resolver um problema com um problema terapêutico justamente por conta da quebra de vínculo, porque ele fez uma boa conexão, né? Então, em orientação, ele me revelou que ele trocou um pouco o estilo terapêutico dele e isso ajudou bastante, né? Então, mas sem dar nenhum tipo sem falar nada acerca do que foi que aconteceu pela questão de sigilo, tá, pessoal? Bom, e nessas mensagens, uma palavra, ela foi muito forte, as pessoas falaram muito sobre isso. Gentileza. Você pode ser gentil com o seu paciente, ok? As pessoas estavam dizendo o tempo todo isso. Então, oferecer café é ser gentil com o paciente. E todos nós podemos ser gentis com o paciente. E oferecer café é um ato, pessoal, é um ato de gentileza que a gente faz para qualquer pessoa que chega na nossa casa. Certo? Então não tem porquê, quando alguém chega no nosso consultório, a gente não fazer, ok? Então a gente pode ser gentil. Eu peguei aqui o significado de gentileza. Vamos falar de gentileza. E eu peguei aqui o significado, né? Fui atrás e peguei aqui. Gentileza. Ação nobre, educada, delicada, distinta, amável. Quando você oferece esse café, você está, na verdade, sendo tudo isso. Você está tendo ação nobre, você está sendo educado, você está sendo delicado, você está sendo distinto e está sendo amável com o seu paciente. Tudo isso você está fazendo e o paciente ele tem uma impressão a partir daí. Ele define um conceito seu a partir desse tipo de postura que você tem com ele. Tá certo? E não tem nada, pessoal, que vincule mais justamente do que gentileza. Suprir necessidade, ser gentil, vincula demais, vincula muito quando a gente faz isso, tá certo? Então, pessoal, quer que seu paciente continue no processo terapêutico? Seja gentil. Quer que seu paciente continue no processo terapêutico? Ofereça a ele sensações agradáveis naquele momento. Então, esse momento inicial eu falo muito de validação. Quanto mais a gente consegue validar o nosso paciente, certo? Maior é a conexão que você vai ter com ele, tá? Ó, Lilian aqui dizendo, ofereço café, balinha, biscoito fino, meus pacientes amam, o mais importante é o feedback deles, ok? Vocês sentem essa pegada, essa questão ortodoxa, assim, de não posso me vincular, o paciente está lá, eu estou aqui. Vocês sentem isso no dia aí, no comentário de faculdade, comentário de colegas? É uma coisa que vocês notam que de fato é vendida desse jeito, que psicologia tem que ser assim. Foi isso que venderam para vocês. Se venderam, desculpa, está errado. Não é desse jeito. Não é assim. Não foi assim que eu consegui crescer. Não foi sendo distante. Foi pelo contrário. Eu acho que, na verdade, a coisa começou a funcionar quando eu comecei a quebrar esses mitos. Quando eu comecei a quebrar essa lógica, quando eu comecei a entender que, na verdade, eu preciso sim me aproximar do meu paciente, dentro dos limites, faço sempre questão de dizer. Existem limites, eu vou falar dos limites já também, tá bom? Mas que a gente precisa fazer. Então, pessoal, esse sentimento bom, ele realmente ajuda. E mostrando até o contrário também, distância vincula, distância aproxima, distância gera bom sentimento. Neutralidade, foi falado muito em neutralidade também. Né, posturas neutras. Tá? Neutralidade aproxima a pessoa ou neutralidade parece que distancia? Certo? Então tudo isso a gente precisa pensar também. Tá? Você volta para um médico que pareceu muito distante de você e que não conseguiu suprir sua necessidade? Você volta para uma empresa que pareceu não suprir necessidade, não pareceu se conectar com os seus sentimentos? Certo? Então, se a resposta for não, com você, psicólogo, é do mesmo jeito. É da mesma forma. Certo? Então, da mesma forma, se você não volta para uma empresa, se você não volta para um médico que está ali mostrando distância ou uma hiperneutralidade em relação a você, ok?
Então, a mesma coisa é com o psicólogo, tá? Alexandre, que a gente me ensinou muito como fortalecer o vínculo, né? E fez grande diferença na minha prática clínica. Antes tinha essa sensação de que não poderia se vincular, mas hoje não. Meus amigos falam muito sobre distanciamento, a Andrea está dizendo. Uma vez eu vi uma professora dizer que encontrou um paciente e a criança foi abraçar e ela se afastou. Na minha faculdade, percebo uma certa formalidade para falar de mudanças e aberturas necessárias na profissão. E é isso. E é isso que acontece o tempo todo, essa dificuldade para poder a gente falar nessa modernização, nessa relação com o paciente de maneira diferenciada, certo? E a gente precisa sempre estar pensando nisso. Então, pessoal, acima de tudo, tente suprir a necessidade dos seus pacientes. Não se envergonhe por fazer isso, não. Não ache que você está fazendo nada de errado. Você não está fazendo nada de errado. Você é pelo contrário, certo? Você está justamente ajudando os seus pacientes. E que bacana que a gente tem essa grande comunidade de 1.700, pelo menos assim, foi o que apareceu para mim, com certeza é muito maior que isso, mas de 1.700 e poucas pessoas que querem sim se vincular com seus pacientes, quer fazer a diferença, quer fazer uma psicologia diferente, e quer fazer uma psicologia que parece realmente ter efeito, né? Uma psicologia que parece realmente que está ali para poder ajudar o seu paciente, tá? Psicologia, acima de tudo, é uma área extremamente dependente de confiança. Olha, eu sou gestor de clínicas, eu estou gerindo clínicas, vou começar a gerir inclusive uma plataforma de atendimento online, a Afectiva, que está para abrir também. E pessoal, eu posso garantir a vocês, tá? Eu posso garantir a vocês. Nós somos extremamente dependentes de confiança e publicidade, fazer 1000 publicidades. Para alguns psicólogos até parece que ajuda bastante, mas não é o carro-chefe, não é o carro-chefe, pelo menos do vínculo que é realizado com as pessoas. A maior propaganda do psicólogo é o boca a boca. É o vínculo com o seu paciente. Quando você se vincula a ele, ele começa a falar de você para outras pessoas, começa a chegar paciente. É assim que funciona na prática. Diego, mas o Instagram, falam muito que eu tenho que publicar no Instagram. Beleza, publique. Algumas pessoas vão se vincular a você. Mas vai ser muito mais forte, né? Vai ser muito mais forte o boca a boca. Quando realmente você consegue, tem algumas coisas que são relevantes, importantes, algumas sensações que o paciente tem que ter, acima de tudo. O paciente ele precisa sentir que de fato você tá disposto a ajudá-lo. O paciente precisa sentir realmente uma conexão com você, certo? E o paciente precisa sentir também que ele está ali, o que ele está querendo resolver e está seguindo aquele caminho. Não precisa, para poder ficar em terapia, que você resolva. Até porque se você resolver, ele vai sair da terapia. Mas ele precisa sentir que o caminho ele está sendo seguido, o rumo, a evolução clínica dele. Então, se você consegue seguir esses pontinhos, o seu paciente ele vai ficar, certo? Ele vai ficar em terapia e ele vai indicar você para muita gente, né? Lilian, 80% dos meus pacientes foi por indicação de outros pacientes. E quase sempre assim, pessoal, certo? Quase sempre assim. O boca a boca é a maior ferramenta de publicidade do terapeuta. Porque é assim, vamos lá. Me digam aqui vocês, eu quero que vocês me digam se é assim. A pessoa simplesmente vai lá no Google ou vai lá no Instagram, certo? E diz assim, gostei dessa publicidade desse psicólogo, vou para ele. Geralmente é assim, não estou dizendo que não possa acontecer, acontece. Mas geralmente é assim, ou geralmente você vai pedir indicação, você vai conversar com alguém, vai conversar com um psicólogo da escola, vai conversar com uma amiga que faz terapia, que você sabe que faz terapia, e vai tentar ver o que é que ela sente desse processo. Qual dos dois é mais comum? É essa busca pelo sentimento como é, certo? Ou é mais você vai procurar simplesmente num catálogo e vai atrás, ok? Qual o mais forte dos dois? Olha só, a minha impressão na condição de gestor de clínica é que o boca a boca é muito mais forte, certo? Boca a boca é mais por indicação mesmo, né? O boca a boca é mais verdadeiro. Olha só, então as pessoas por indicação, pedindo indicação com certeza. Por quê? Porque eu não sei, poxa, eu estou entregando as maiores confidências da minha vida àquele profissional. Eu estou entregando o que tem de mais importante, talvez, na minha vida, ou algo que eu não conto para ninguém, para aquele profissional. Eu preciso saber se eu confio naquela pessoa. Eu preciso ter convicção que, de fato, eu confio naquela pessoa. E aí eu preciso me conectar com essa pessoa. Essa conexão, ela precisa acontecer. Tá bom? E para poder a pessoa confiar em você, depois que ela entra no consultório, ela precisa se sentir bem. Ok? Então, pessoal, não adianta querer ser enigmático, não adianta querer ser profundo nas suas informações se o sentimento não for bom.
certo? Então, não queira suprir as suas necessidades, queira suprir as necessidades do seu paciente. Aí você vai ver a coisa acontecer. Vi também muita gente dizer que oferece mais do que um cafezinho. Antes de eu falar isso, deixa eu ler aqui o que Francis colocou. Nem sempre um bom marketing significa um bom profissional. Já o boca a boca só se propaga quando é verdadeiro. Tem toda a razão, Francis. Gostei disso aí. Bacana, bacana isso que você colocou, tá? Muita gente também diz que oferece mais do que café, certo? Alguém aqui oferece mais do que café? Vou dar um exemplo aqui do que falaram. Chocolate, né? Chocolate, água e café é o básico, né? Chocolate, e às vezes eu boto castanha para o paciente, eu deixo à disposição, também castanha para o paciente se ele quiser, não é isso? Uma luz diferente, falaram. E eu achei engraçado uma condição de falaram que o sonho da vida era montar um mini bistrô no consultório, certo? E eu fui e publiquei, eu pedi a pessoa para publicar e publiquei isso aí, né? E houve sim algumas críticas sobre isso, de que estava exagerando e tal. Olha só, pessoal, assim, ninguém nunca montou um mini bistrô no consultório de psicologia. Pode ser que dê certo, assim, eu acho que nós somos livres para poder testar, para poder ver, certo? A gente é livre para poder testar várias possibilidades do que é que funciona e do que é que não funciona. Entendeu? Então, assim, não tem nenhuma proibição, não existe proibição, você não pode vincular comida ao seu consultório de psicologia, não existe isso. E tem gente que pode criar aqui uma experiência diferente de terapia, uma lógica diferente de fazer terapia. Certo? Eu tenho uma rádio na minha clínica. Quem tem uma rádio em clínica, tá? E funciona super bem a rádio na clínica. Eu consigo fazer aulas, né, e transmissão e curso dentro da clínica. E funcionou. Funcionou. Então, assim, eu não tenho como dizer que a pessoa vai botar o mini bistrô lá na sala dela e que não vai dar certo. Pode ser que dê super certo, as pessoas gostem, dê uma experiência diferente e tal. Então, assim, seja livre para poder fazer algo fora do que as pessoas fazem. Você não precisa fazer o que todo mundo faz, certo? Você pode criar uma coisa diferente e isso pode ser interessante. Isso pode ser interessante. Falar em camarão, né? Também, vou oferecer um camarãozinho, o meu paciente, o pessoal brincou muito com isso, mas às vezes é dessa brincadeira que surgem algumas ideias bacanas, é dessa brincadeira que surge uma coisa nova, certo? Eu lembro que os meus primeiros consultórios, eu escutei de colegas dizendo que achavam que o meu consultório era muito poluído. Tem coisa demais, é muito poluído, tem que ser mais neutro. Então, assim, eu quebrei totalmente com isso. Eu quero mostrar um pouquinho de mim ali mesmo, sem problemas com isso, né? Na testa já passei em terapia com alguns terapeutas e a única que realmente me dei bem foi com uma que me abraçava. O abraço vai ser o tema final da live, pessoal. Chama. Quem tem problema com abraço aí na psicologia, chama que eu vou falar de abraço já já. Tá, pessoal? Montei a sala com móveis de antiquário para dar um clima de época, né? Inclusive, o Otávio ficou muito bom. Pessoal, meu caro psicólogo, sigam Otávio. Otávio, ele tem assim o consultório dele é muito bom, muito legal, muito bacana. Ele criou toda uma expertise aí a partir de conceitos dele, né? E ele está oferecendo uma experiência totalmente diferente ao seu paciente. Tá certo, Otávio. É isso aí. É isso aí mesmo, tá, pessoal? Então, fique livre. Pessoal, se sinta livre. Se sinta livre, ok? Fique à vontade, se sinta livre. Viviane está perguntando se eu boto fotos. Fotos eu não boto, mas, por exemplo, a Aline, minha esposa, bota. Ela tem várias fotos no consultório, mas eu tenho coisas muito pessoais, às vezes. Eu tenho objetos pessoais, por exemplo. Eu tenho muita coisa de Star Wars, que foram presentes que eu recebi no meu consultório. Tem vários bonequinhos de Star Wars, tem coisas de Star Wars lá, que foram presentes que eu recebi e eu achei por bem, tá mostrando. As pessoas perguntam, esses bonequinhos de Star Wars, tal, né? Então eu coloco bastante, tá? Não vejo problema também em botar foto. As pessoas ficam curiosas, elas querem saber, às vezes, um pouco a história daquela foto, então também não vejo problema nenhum, pessoal, sobre isso. Também muita gente... Aí vem a questão do abraço. Também muita gente falou sobre abraço, tá? E, novamente, eu vou dizer o seguinte. Pessoal, olha só. Você pode fazer quase qualquer coisa no seu consultório. Você só tem que seguir... Eu defendo que você siga uma regra. Se você seguir essa regra, você não vai ter problema com quase ninguém, com quase nada. Faça o que é terapêutico para o seu paciente.
Se for terapêutico para ele, se está ajudando o paciente, eu não vejo por que não fazer. Se é algo que de fato é terapêutico, está fazendo com que o paciente evolua clinicamente, não tem por que não fazer. Se um abraço é terapêutico, faça, certo? Mas para nem todo mundo será, ok? E em algumas circunstâncias eu defendo que não se abrace. Tem situações clínicas que Diego defende que não deve se abraçar, ok? Então, para algumas pessoas, alguns perfis, eu acho que o abraço ele não é terapêutico e eu defendo que não se abrace. Se o paciente me pedir, eu digo que não dou, tá bom? Para outros pacientes, eu acho que um abraço é extremamente terapêutico e eu dou esse abraço. Então, todo ato nosso ele é funcional, ele tem uma função. Veja qual é a função. Veja qual é a função do seu ato. Veja qual é a função daquilo que você vai falar. E a partir dessa função é que você vai definir. Então não existe resposta certa ou errada, pessoal. Não tem uma resposta correta exatamente para essas questões. É tudo uma questão, na verdade, de perfil do paciente e probabilidade do que é que vai acontecer. Se você pega uma pessoa muito dependente, você dá um abraço, possivelmente ela vai ter um afeto que não conduz com um processo terapêutico, certo? E aí a coisa pode desandar. E deixa eu dar aqui spoiler para vocês. Mês que vem a gente vai ter novamente o nosso workshop. E esse workshop está diferente, pessoal. Nós temos aí uma nova gravação. A gente tinha a gravação do Véi Vinícius e agora a gente vai ter uma nova gravação. E nessa gravação fala de abraço. Não vou dizer mais nada, só vou dizer que fala sobre abraço, tá? Então, assim, fiquem de olho, sigam aqui o Instagram, que vocês vão estar recebendo a nova série, ok? A nossa nova série, que vai ter realmente muitos conceitos bacanas, muitos conceitos novos para poder vocês aprenderem, tá? Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, não tem livro de psicologia que fale. O livro de psicologia fala, me digam aqui vocês, se vocês já leram algum livro que fala se você deve ou não abraçar o paciente. O livro de psicologia fala quando o paciente é agressivo com você, o que é que você deve fazer. Você conhece algum livro que fala isso? Ah, foi agressivo, faça assim, certo? Pediu um abraço, faça assado. Existe algum livro que faça isso? Existe livro que diz se você deve ou não oferecer café ao seu paciente? Existe livro que diz quando o paciente, sei lá, né, ele está emocionalmente abalado, o que você deve fazer? Não existe. Não existe livro que fale sobre isso. Fala, me digam aqui vocês. Quem já leu um livro que diz que responde algumas questões, mencione aqui o nome do livro, por favor. Não fala, é experiência clínica. É experiência clínica, né? As melhores séries do mundo são as de Diego. Obrigado, Franz. Certo, pessoal? Pessoal, olha, essa coisa de tentar oferecer dignidade ao trabalho do psicólogo, a gente leva a sério, certo? Não é fácil. Há 2 sábados atrás, eu passei o sábado inteiro, comecei às 8 da manhã, só acabei de 7 horas da noite de fazer gravações para poder a gente fazer essa série para vocês. Foi o dia inteiro, mas a quinta-feira passada, gravei de novo, certo? E, olha, tá diferente, tá massa, tá muito legal com coisas que os livros não falam. Sempre na série nós trazemos conteúdos e conceitos que os livros não falam, tá bom? Então peça pra galera assistir aqui, porque assim, você não vai encontrar livro que fale sobre isso, tá certo? Andressa, aí você vai ter que assistir, a série para poder saber, mas na série a gente fala. Então, como eu tinha dito, para alguns pacientes a gente pode dar o abraço, para outros não. Sabe o que é que a gente precisa de verdade, pessoal? Ter raciocínio clínico. A gente está muito mal acostumado a receber, a pensar nas coisas meio que em caixinhas, né? Meio que formatadinhas. E a gente tem que começar a pensar a partir de raciocínio clínico, certo? Eu tenho usado muito a metáfora do jogo de xadrez, que a gente precisa aprender a jogar xadrez com o nosso paciente. O paciente, muitas vezes, ele faz jogada que você nem sabe o que ele fez. E você precisa estar atento a essa jogada para poder você também fazer a sua jogada. Então, é algo que a gente precisa começar a pensar. Menos sistematização, né? Menos formulário, talvez. Eu uso muito pouco formulário, coisa do tipo. Eu quase não uso RPD, essas coisas eu uso muito pouco. Né? Muito raramente, só quando é extremamente necessário. E eu trabalho muito mais a partir de uma perspectiva de raciocínio clínico. Okay? Então, você vai agir e o seu paciente vai agir, você vai ter que ter uma ação em cima da ação do seu paciente, de modo que, de fato, você consiga ajudá-lo, tá bom? Então, vamos sair dessa sistematização e vamos ter que começar a pensar a partir de cada jogada.
É xadrez. Pessoal, vocês jogam xadrez o tempo todo. Vocês jogam xadrez na vida. Você imagina o consultório de psicologia. Então vocês estão jogando o tempo inteiro. Vocês percebem isso? Que vocês jogam no consultório de vocês? É evidente para vocês? Vocês estão ali o tempo todo jogando? Me conta aqui, se é. Tá? Seu paciente, às vezes, ele tem um conceito que eu falo muito no QRT, que é o de agenda oculta. O seu paciente, ele tem ali, muitas vezes, um fim que não é o que ele mencionou para você. E se você não saca, né, você se perde. Aconteceu já em várias simulações, tem vários alunos aqui que podem confirmar, de passar a sessão inteira, o terapeuta achar que a terapia foi top, certo? E no fim tinha uma agenda oculta, a terapia, na verdade, top não teve nada. Certo? Acho que o Otávio estava nessa turma, né? O Otávio estava nessa aula, Viviane, que falou agora há pouco, também estava. Então, assim, e a agenda oculta, ela enganou o terapeuta estava abafando que a terapia estava rolando tudo bem, não estava. E o paciente estava enrolando, lá na simulação, o paciente ele estava enrolando o terapeuta e o terapeuta achando que a terapia estava funcionando. Tá certo? Então, agenda oculta é um conceito fundamental. Atender sem saber o que é agenda oculta pessoal, de verdade, é fazer atendimento pela metade, certo? Porque ali tem muita coisa oculta, tem muita coisa ali que está debaixo do pano, tem muita coisa que não é revelada na terapia e que acaba atrapalhando o processo terapêutico. A gente precisa estar pensando nisso. Foi isso, Otávio? Né? Então, o conceito de agente oculto ele faz muita diferença, tá, pessoal? Pessoal, esse trabalho ele é difícil, mas ele é gratificante, certo? É muito bacana quando a gente pode realmente estar fazendo a diferença para o nosso paciente, suprir necessidades, desde o cafezinho até a resolução do problema dele. É uma experiência. Você vende experiência o tempo todo. Você vende emoção. Sempre, tudo que é vendido é emoção. Tá? Você sempre está comprando emoção. Até na terapia, você está comprando emoção. Então, quando você compra um carro novo, você está comprando emoção. Certo? Quando você compra uma viagem, você está comprando emoção. Quando você compra comida, você está comprando emoção. E terapia é do mesmo jeito. Você também está comprando emoção. E essa emoção que você está vendendo, né? Que você está vendendo, dependendo de que emoção você venda, você vai crescer mais ou vai crescer menos. Né? É isso que a gente tem falado muito no QRT. Então vamos quebrar as amarras dessas regras descontextualizadas. Vamos quebrar isso, pessoal. Vamos fazer uma psicologia diferente. Vamos entrar nessa lógica que eu estou falando para vocês aqui, de que a gente precisa começar realmente a fazer uma diferença, né? Uma psicologia moderna, uma psicologia de fato contextualizada, vinculada ao momento atual. Não dá para a gente trabalhar com uma psicologia que está baseada em 1920, 1930. A gente precisa, na verdade, se modernizar. E a gente precisa, na verdade, entrar um pouco nessa dinamicidade de como as coisas acontecem hoje. Certo? Querendo ou não, é a expectativa deles. Tem um grande amigo que ele fala muito que não se dá cavalo de pau em transatlântico. Ok? E às vezes os psicólogos eles querem fazer isso, eles querem dar cavalo de pau em transatlântico e isso não é possível. Tá bom, pessoal? Então vamos quebrar um pouquinho com isso. Vamos aprender a jogar xadrez com os nossos pacientes, fazer a jogada certa para poder a gente conseguir ajudá-los, tá bom? Pessoal, dúvidas? Vamos lá, primeiro, cafezinho. Ofereço ou não ofereço aos meus pacientes? Diga aqui pra gente. E aí, você vai oferecer cafezinho pro seu paciente? Ou você vai tentar manter uma condição de neutralidade e não suprir necessidades além do seu paciente? O que é que você acha? Me conta aqui primeiro, né? Sim. E aí, responda aí. Vamos interagir aqui comigo. Sempre, né? Sempre a gente vai tentar oferecer um cafezinho, se quiser se o paciente quiser um chocolate, né? Com certeza vai, claro. Então, não tem problema nenhum, ofereça seu cafezinho, ofereça seu chocolate, não tem bronca nenhuma, você pode ficar à vontade para poder fazer isso, tá bom? Então, supra sim a necessidade do seu paciente, se conecte com ele, se vincule a ele, pode ser simpática com o seu paciente, pode rir com o seu paciente, ria. Diego, eu posso contar piada para o meu paciente? Pode, você pode contar piada desde que seja terapêutico. Se for terapêutico, você pode fazer. Sempre o conceito é esse, pessoal. É terapêutico? Eu estou fazendo isso para poder ajudar o meu paciente, eu estou fazendo isso para poder suprir a necessidade minha. Se a resposta for ajudar o paciente, você pode fazer. Essa piada, ela tem uma lição que de repente pode ser interessante para o meu paciente? Tem, então pode contar. Não tem problema nenhum. Você pode ser humorístico, você pode ser confrontador, certo? Você pode ser tudo isso. Francis, lembrando da sua série, o cafezinho é bem-vindo sim.
serve até para quebrar a resistência. Eu comecei justamente oferecendo o cafezinho e foi uma maneira de quebrar a resistência, né? Ali. Lilian, só não vou oferecer se ficar caro demais. Tá difícil, café tá ficando caro. Tudo tá ficando caro, né? A gente tá num momento que assim, as coisas estão subindo de preço de maneira absurda. Vamos ver onde isso vai parar. Tá bom, pessoal? Então, pra gente encerrar hoje aqui, vocês podem fazer perguntas ainda vou responder, certo? Mas eu sempre separo um texto para poder a gente encerrar, ok? Eu sempre separo um textinho. Hoje eu separei um textinho que eu achei que tinha tudo a ver com o que aconteceu hoje, com esse tumulto do Instagram que aconteceu hoje. Então eu vou estar lendo aqui para vocês. Gentileza. Seja gentil, ofereça o lugar, ofereça o braço, ceda o espaço, envolva-se no abraço. Deixe de lado o discurso fácil dos inconformados. Seja a mudança que tanto espera ver, para que todos possam crer. Paulo Roberto Giafec. Eu li esse texto e falei, meu Deus do céu, como está conectado com o que aconteceu hoje. Né? Como está conectado. O pessoal todo falando sobre gentileza. E esse texto aqui tem tudo a ver com o que a gente estava conversando hoje nos stories do Instagram. Tá, pessoal? Então, pessoal, deixa eu pedir um último favor a vocês. Já que a gente está falando de gentileza, tá? Sejam gentis comigo. Sigam o meu Instagram, Dr. Diego Gonçalves, sigam o meu YouTube, porque acreditem, em maio agora seremos extremamente gentis com vocês. Seremos muito gentis e a gente vai oferecer muita coisa bacana para vocês agora em maio. Tá ok? Então, muito obrigado pelo dia. Eu fiquei extremamente feliz com o movimento que a gente fez. Eu fiquei extremamente feliz com as milhares de mensagens, tanto as favoráveis quanto as que não concordavam muito comigo. As pessoas não precisam concordar comigo, pessoal. Eu não tenho essa expectativa, certo? Mas eu tenho a expectativa de poder fortalecer o diálogo com as pessoas, ok? Essa, na verdade, é a minha grande expectativa, de que a gente possa estar aqui sempre fortalecendo o diálogo com a maior quantidade possível de pessoas e construir uma psicologia diferente, certo? Uma psicologia que, de fato, ajude as pessoas e ofereça um trabalho digno ao profissional de psicologia, tá ok? Então, sejam gentis comigo, sigam o meu Instagram, sigam o meu YouTube, Dr. Diego Gonçalves. Estamos colocando um montão de informações, um montão de aula. Tem aula lá de 2 horas, tem aula lá de 4 horas para vocês assistirem. Tem aulas lá bem longas para vocês, sempre com esse intuito, oferecer dignidade ao profissional da psicologia. Tá bom? Bom, desejo a vocês um restinho de feriado, um bom restinho de feriado, né? Domingo estamos aqui novamente. Obrigado, Natércia. Sempre de olhos das suas postagens. Obrigado. Conheci você através do meu mestre Bruno. Agora não te largo mais. Obrigado. E Bruno, aproveitando, Bruno Soalheiro estará aqui em Natal, no dia 4 de junho. A gente vai estar falando de captação e retenção. Tá, pessoal? Então, quem quiser, a gente tem um grupo VIP aí. Quem quiser, fala comigo também no direct, que eu direciono para o grupo VIP. Tá? Quem não estiver no grupo VIP ainda, só é dar o toque que a gente direciona para lá. Tá bom? Então, agradeço demais a atenção de todos, bom restinho de feriado e domingo teremos uma nova live. Uma ótima noite a todos, obrigado Otávio, obrigado Hudson, até mais, tchau.